discernindo a voz de Deus. A palavra discernir é entender, compreender, e eu quero hoje, à noite, dar prosseguimento dentro dessa palavra. Se você não estava com a gente de manhã, depois há uma corrida lá e o pessoal nosso já mandou, inclusive, para a nossa lista de transmissão, a mensagem já recortada, editada, para você poder acompanhar, tá bom? A primeira parte. E eu quero usar como base Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mais uma vez, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Gente, um dos segredos da gente poder ter vitória na nossa vida é ouvir a voz de Deus. A gente sabe, eu iniciei hoje de manhã lendo Deuteronômio capítulo 28, onde aquela lista gigantesca de bênçãos está vinculada à obediência. Mas é interessante que o texto deixa claro que antes de obedecer o mandamento, é necessário ouvi-lo. Deuteronômio 28, 1 começa dizendo isso: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos. Então, estar debaixo da direção de Deus, estar debaixo da orientação de Deus, seguir a sua voz, seguir a sua vontade é essencial para a nossa vida. Tudo isso, na teoria, parece ser a coisa mais linda do mundo, parece ser a coisa mais simples do mundo, mas a gente sabe que na prática, às vezes, isso se complica. Em especial para muita gente que não tem uma certa maturidade. Por quê? Porque Deus não fala audivelmente com a gente. Pode acontecer? Pode. Eu já ouvi relatos de pessoas que ouviram uma voz audível. Já ouvi relatos de pessoas contando isso. Mas você sabe que na maioria esmagadora das pessoas jamais tiveram esse privilégio de ouvir de forma audível a voz de Deus. Mas assim como a gente tem um coração que é espiritual, a gente tem ouvidos também espirituais. E Deus fala conosco, fala conosco. E hoje de manhã, a primeira coisa que eu deixei claro, eu vou só repassar aqui, são 3 pontos rapidinho, para a gente entrar no 4º ponto e seguir com a mensagem. É que Deus fala conosco por sua palavra escrita. Antes de qualquer coisa, é necessário você entender que Deus jamais irá contra a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Você vai ver que o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra que mostra o caminho, é a palavra que dá direção, é a palavra que traz clareza. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, na hora de decidir, na hora de resolver, se você estiver atento à palavra de Deus, mais da metade do caminho já foi percorrido. Mais da metade do caminho já foi percorrido. Eu dei inúmeros exemplos. Depois, por favor, você que não estava com a gente, dá uma olhada lá na palavra, vai te ajudar assim, em inúmeras decisões da sua vida. Desde aquelas como: com quem vou me casar,
que decisão tomar no emprego. Olha, vai te ajudar e muito. A segunda coisa que a gente falou é que Deus fala conosco através da paz. Porque você sabe, nem tudo que a gente vai decidir vai estar escrito aqui na palavra. E a gente não deve usar a palavra como um amuleto, ou como um búzio gospel, ou como um tarô gospel, apesar de alguns cristãos usarem aquelas caixinhas de promessa e tal, ou falar Espírito Santo. Aí deu um negócio que não tem nada a ver, ele diz, não, Senhor, é sério, eu não estou brincando, vamos lá mais uma vez, e tal. Deus pode usar? Gente, Deus já usou um jumento para falar, uma mula. Deus pode usar o que Ele quiser. Mas como eu disse hoje de manhã, quando você trata com uma criança, qual é a sua voz para a criança? Gugu, dadá, neném. Uma medida que a criança vai crescendo, você começa a falar sério, porque ela vai compreendendo. Eu creio que assim é Deus também. Num dado momento da nossa vida espiritual, a gente até pode ouvir Deus de algumas formas inevitáveis, mas o propósito de Deus é falar com você através da sua palavra. Então, ter o entendimento geral da palavra é fundamental. Mas muitas vezes Deus vai usar uma paz dentro do coração para mostrar a vontade dele. Muitas vezes Deus vai gerar no nosso coração um incômodo para nos impedir de tomar uma decisão. Você olha, não vai ferir a palavra, está tudo certo, de repente você vai comprar uma casa ou vai assinar um contrato, vai tomar uma decisão importante e na hora de decidir, a esposa chega para o marido e diz, amor, eu não sei, eu estou incomodada. E o cara fala, poxa, eu também estou incomodado. Beleza, acabou. Muitas vezes, essa é uma direção de Deus, dizendo, não entra nessa não. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz do vosso coração. Então, ter paz na hora de decidir é fundamental. Gente, aonde tem confusão, Deus não está. Aonde Deus chega, tem paz. Então, se não tem paz na hora de decidir, se não tem paz na hora de resolver, vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, vai mudar de país, vai comprar um negócio e tal, da família um vai para um lado, o outro vai para o outro, o pai vai para o outro, os filhos não sei o que e tal, o cachorro está contra também e tal. Não vai valer a pena, não vai valer a pena. A paz deve ser o árbitro. Em terceiro lugar, dando o exemplo de Samuel com Eli, muitas vezes Deus vai falar conosco através de uma voz que nos é familiar, às vezes como um testemunho interno, ou até mesmo audivelmente, a voz dos seus pais, de alguém mais experiente, seu pastor, um líder seu, enfim. Lembrando sempre que essa paz, que essa voz de alguém que lhe é familiar, jamais estará contra a palavra de Deus. A pessoa pode ser seu psicólogo, coach, mentor, orientador, seu pai, sua mãe, pode dar uma direção, amém. Mas se contrariar a palavra de Deus, pode ter certeza, não é Deus falando. Acima de tudo, Deus tem compromisso com a sua palavra. Jesus disse, os céus vão passar, a terra vai passar, porém, as minhas palavras jamais passaram. Em quarto lugar, como é que Deus fala com a gente? E essa é uma forma muito interessante de Deus falar conosco, através da sabedoria e do bom senso. Sabedoria e bom senso. Nem sempre Deus vai ser explícito na hora de falar. Eu acredito, irmãos, eu já li relatos, já li livros, já vi testemunho de pastores que receberam uma palavra através até de uma visita de um anjo. Eu acredito que Deus faz isso. Eu acredito em palavra profética,
Eu acredito que Deus usa formas inevitáveis, incomuns para falar conosco. Mas se existe um meio que Deus usa, é a sabedoria e o bom senso. Sabe, existem coisas, existem decisões que eu preciso tomar, ou que eu já tomei na minha vida, ou que eu tomo rotineiramente, que eu não preciso nem perguntar para Deus o que Ele acha. A sabedoria e o bom senso, que são dádivas de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é a fonte da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça que Deus dá. Enfim, Deus é a fonte da sabedoria. Você não precisa nem ficar, não é incomodando Deus, entendo o que eu estou dizendo, mas nem ficar perguntando para Deus, toma essa decisão ou não tomo. A sabedoria e o bom senso vão te ajudar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Surge uma oportunidade de negócio para você. Alguém vem, te oferece algo, um terreno para você comprar, um automóvel, um investimento, uma casa, alguma coisa, enfim, algo para te dar. E você fala, poxa, eu gostaria de adquirir isso, eu gostaria, mas é um valor alto, é algo, assim, tem decisões que são simples, né? Vai comprar um pirulito na esquina, uma garrafa de tubaína, você vai lá e compra e acabou. Mas tem quantias que são um pouco mais assombrosas. Daí você precisa resolver. Tem só um detalhe, só um detalhe. Você não tem dinheiro para pagar. Você vai entrar num financiamento grande que vai comprometer 40% das suas finanças, que vai tornar a sua vida um desassossego. Você quer. E daí você ora, Deus, será que eu compro? Será que eu não compro? A sabedoria e o bom senso já estão te dando a resposta. Não compra, você não tem dinheiro. Ah, não, Aquiles, mas eu não aceito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, você pode ir para o SPC. Inclusive, você pode ir para o Serasa. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu já assumi um compromisso assim. Eu já contei aqui inúmeras vezes. Uma vez, eu queria trocar de carro. Eu nem queria trocar de carro. Um amigo foi trocar de carro e eu fui junto com ele. E esse amigo meu é apaixonado por carro. Eu gosto de carro, mas não sou fascinado por carro. Tem homem que é louco por causa de carro. Beleza. E ele começou a me dizer aquilo, por que você não troca e tal, sua família está crescendo. Eu olhei, dei uma volta no carro, gostei. Acontece que mas ia dar na tampa. Mas na tampa. O carro valia 45 mil, financiou, não ia dar nada de entrada, no final das contas eu ia pagar 66. Resultado, eu vivi um inferno durante 5 anos, financeiro. E esse carro que eu paguei 66, eu vendi por 15. Deus não apareceu dizendo, meu servo, um laço do passarinheiro está à sua frente, o devorador quer te pegar. Não. Gabriel não apareceu, ele estava com outras atribuições mais importantes do que vir me trazer uma mensagem. O meu bom senso e a minha sabedoria me dizia, e eu estou aqui dando a cara a tapa para dizer para você, que eu ouvi dentro de mim essa voz. Não faça. Mas eu ignorei essa voz. Então, muitas vezes, Deus vai usar o que, gente? Sabedoria e bom senso. Mas na afobação da gente tomar uma decisão,
Por exemplo, eu pelo menos ouço colegas, amigos, tiveram uma experiência extraordinária de morar fora do país. Eu acho muito legal isso. E não tive a oportunidade. Suponhamos que eu receba um convite num momento da minha vida, de alguém, uma igreja, sei lá, algum ministério, fica para mim e fala: Aquiles, não quer passar um ano fora e tal, e não sei o quê. Olha só, isso era um sonho meu de infância. Desde criança eu gostaria de ir para fora, aprender um idioma. De repente eu recebo um convite desse, muita gente diria: Aquiles, é Deus, cara, é Deus. Maravilha. Daí a pessoa que me fez o convite, isso é só uma hipótese, tá, gente? Ninguém está me convidando para nada, nem para pizza. Mas a pessoa chega para mim e diz: não, Aquiles, é uma oportunidade boa, você vai ter contato com grandes ministérios e tal, vai poder aprender inglês, vai voltar com a cabeça. Maravilha. Só tem uma coisa: nesse um ano, não vai dar para trazer sua família. Você vai ter que vir sozinho. Esposa, o convite, não vai ter como trazer sua esposa, seus filhos, você vai ter que ficar longe deles. Gente, para mim, a resposta já está dada. Eu não preciso orar perguntando para Deus: Senhor, e aí, o Senhor quer que eu vá ou não? Eu não preciso ir num profeta perguntar para eles: o senhor vê? Eu me lembro uma vez uma pessoa pediu uma oração para mim, eu terminei de orar, ela falou: pastor, o senhor viu alguma coisa? Eu não preciso perguntar, eu não preciso abrir Bíblia para ver. O bom senso e a sabedoria, o juízo, me diz: você não vai ficar um ano longe da sua família, não. Você está doido? Vai ficar um ano longe da sua mulher, longe dos seus filhos? Não. Já está respondido. Já está respondido. Como eu li um livro essa semana, o que não tem solução, solucionado está. Então, isso é um caso que, como diria o Roberto Carlos, não tem solução. É uma oportunidade, mas passou. Então, muitas vezes, Deus vai falar com a gente dessa forma, sutil. É só uma questão de sabedoria. É só uma questão de bom senso. Alguém chega para você, assim, com uma oportunidade de negócio e tal. Você tem lá seu emprego. Você tem uma estabilidade. Você vai aposentar daqui 3 anos. Suponhamos que você tem um cargo público, está bem empregado e tal. Daí chega alguém para você, tem uma oportunidade de negócio, você vai ficar rico e tal, e não sei o quê, e tal, você tem um futuro pela frente. E o cara: não, mas tem que botar essa grana e tal. O cara vai, vende casa, vende carro, vende tudo, pede demissão do emprego. A sabedoria e o bom senso está dizendo para o cara: cara, não faz isso não. Deus não mandou anjo, não falou nada, mas dentro dele tem um testemunho interno. Então, gente, muitas decisões na vida da gente, a gente toma assim. Como eu disse aqui uma vez, eu me lembro que em Rio Claro, eu fiz um propósito lá com a igreja uma vez, e eu fui visitar. Eu lembro de ter feito 200 visitas em 1 mês e meio. Foi um negócio assim, louco. Ia na casa, orar pelas pessoas e tal. Eram visitas de 5 minutos. Teve um dia em especial que eu fiz 23 visitas num dia. Foi um negócio assim, doido. E não tem nenhum versículo bíblico que diz o seguinte: vá acompanhado. Não vá, mais o bom senso, a sabedoria, diz o seguinte: você vai na casa de uma mulher, não vá sozinho. O que eu estou dizendo aqui, não precisa Deus me falar audivelmente, enviar um profeta, um anjo, ou vir alguém com uma palavra, uma mensagem. A sabedoria e o bom senso já me diz: cara, não vá, não vá.
E sempre eu ia com um pastor amigo, alguém junto, muitas vezes a Dani ia junto comigo. Então, só para fechar esse ponto, Provérbios 28:7 diz: um jovem de bom senso respeita as leis. Um jovem de bom senso respeita as leis. Em quinto lugar, a quinta forma de Deus falar com a gente é através de portas que se abrem e de portas que se fecham. Vou repetir. Deus muitas vezes vai falar comigo, vai falar com você, através de portas que se abrem e portas que se fecham. Quando Paulo escrevia suas cartas, Paulo muitas vezes relatava para os irmãos seus planos, o que ele pretendia fazer. Então, é muito comum, essa semana mesmo eu li Paulo escrevendo: eu pretendo passar o inverno aí com vocês, e depois eu vou para Jerusalém ajudar os pobres, eu vou aí, depois eu parto para não sei aonde, eu faço isso, faço aquilo. Paulo faz planos, não tem problema você traçar seus planos, você traçar suas metas, você ir construindo a sua vida. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor. O fato da resposta vir do Senhor não isenta o homem de fazer planos. A gente deve fazer planos. E quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, ele também estava com planos. Por quê? Porque ele queria ir ver os irmãos, ele queria ver como estava a igreja, a saúde espiritual da igreja. E ele estava resolvendo como é que ele faria. Não era uma decisão simples, né, gente? Porque hoje eu pego um avião aqui e 2 horas depois eu estou a centenas de quilômetros e depois monto no avião no mesmo dia e volto. Você imagina que as viagens antigamente eram longas. O cara passava, como eu disse, o inverno todo num lugar e tal. Enfim, 1 Coríntios 16, 8 e 9, Paulo diz o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Ele estava falando sobre os planos dele ir. Ele estava pretendendo ir, ele estava decidido a ir. Mas ele falou o seguinte: mas eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. E agora ele apresenta a razão pela qual ele vai ficar em Éfeso. Um anjo apareceu? Não. Ele teve uma visão? Não. Você vai ver que em outro momento ele teve uma visão. Ele estava indo para um lugar e ele teve uma visão de um jovem macedônico dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só, e aquela visão, Deus falou com Paulo através de uma visão. E ele então obedeceu àquela visão de Deus e tomou uma decisão. Mas agora não teve anjo, mas agora não teve visão, e nem sequer a decisão que ele tomou estava dentro dos planos dele. Ele vai oferecer a razão pela qual ele tomou a decisão. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. A decisão de Paulo ficar em Éfeso é única. Uma oportunidade apareceu. Uma oportunidade que tinha tudo a ver com seu chamado, com sua vida, com seu propósito, com aquilo que ele fazia. Essa decisão não ia ferir em nada a palavra de Deus. Certamente ele teve paz interior para tomar aquela decisão. Ele estava caminhando, ele tinha planos de ir até outro lugar, de repente ele chegou numa cidade onde a palavra de Deus não era conhecida e as pessoas começaram a receber a palavra. Ele disse: espera um pouco, eu vou adiar um pouco, mais tarde eu vou para Corinto, ficarei aqui em Éfeso, pelo menos até o Pentecoste. Se você ler depois
os outros textos, ele que fez planos de ficar só um tempo em Éfeso, acaba ficando 3 anos em Éfeso. Uma porta se me abriu, uma oportunidade se me abriu. A gente estava lá na Rua São José, pregando a palavra, nos reunindo como igreja, e, enfim, estava tudo bem. Um dia meu tio me chamou e falou assim para mim, que um senhor conhecido meu me ofereceu um imóvel onde era o Móveis Casa Verde. Eles estão entregando o imóvel e meu tio tinha um comércio e ele me ofereceu se eu interessaria pelo comércio. E eu falei para ele que não, mas que possivelmente meu sobrinho, que é pastor de uma igreja e tal, iria se interessar. E quer conversar com ele? Eu falei, claro, vamos conversar. Uma oportunidade aconteceu. Gente, não veio anjo, não apareceu um profeta, mesmo eu acreditando em profecia. Eu não ouvi uma pregação de alguém dizendo assim, alarga a tua tenda porque é hora de crescer. Não, eu estava cumprindo a minha missão, cumprindo o meu chamado, cumprindo o meu propósito, obviamente com desejo de crescer, com desejo de expandir. No meio de tudo isso, uma porta se abriu. Aqui estamos, depois de 5 anos. A igreja quadruplicou, sei lá, quantas vezes mais do que isso. Tem 6, 7 vezes mais gente do que tinha há 5 anos. Adversários existem até hoje. Mas Deus falou comigo, me instruiu, me dirigiu através de uma porta que se me abriu. É interessante que entre isso que eu estou dizendo para você e a nossa mudança para cá, muitas portas se fecharam também. Muitas portas se fecharam. Às vezes eu ia ver um imóvel, ia procurar uma coisa e tal, daí estava tudo certo. Eu me lembro, já contei aqui uma vez, eu e a Dani fomos na casa do proprietário de um imóvel. Nossa, eu estava empolgadíssimo, ia ser um desafio e tal. Aí sentei lá e eu já fui com a caneta no bolso para assinar o contrato. Ele falou, eu conversei com o meu sócio, ele não quer. Eu saí de lá chateadíssimo. Mas sabe um texto que veio no meu coração? Apocalipse, capítulo 3, verso 7. E olha o que esse texto diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A Bíblia diz que Jesus, é Jesus quem está dizendo aqui, ele tem nas mãos a chave que abre porta e ninguém pode fechar. A gente gosta desse trecho do versículo, né? Como é bom servir um Deus que abre porta e não tem um capiroto que vai abrir a porta, que vai fechar a porta que ele abriu. A gente diz, aleluia, eu sirvo a um Deus que é poderoso. Maravilha, e é verdade. Mas o mesmo versículo que diz que Deus abre porta e não tem chifrudo nesse mundo que vai fechar, diz o seguinte, que essa mesma chave, eu fecho porta, e não tem um ser humano no mundo que vá abrir a porta que eu fechei. E eu quero que você, por favor, tenha a sua atenção aqui agora. Porque muitas vezes, Deus vai falar com você, abrindo portas para que você entre, te dando oportunidades. Mas muitas vezes, Deus vai fechar a porta. Cara, você estava
tudo certo para fazer uma compra, para fechar um negócio, estava tudo certo. De repente, para ser transferido para outro lugar, para você ir, estava tudo certo. De repente, do nada, essas coisas são inexplicáveis. A porta se fecha. Sua vida está nas mãos de Deus, sua família está nas mãos de Deus, você é homem de Deus, sua mulher é uma mulher de Deus, está tudo certo e de repente aquilo que estava para acontecer se fecha. Conselho para você: não pega a chave micha, não tenta arrombar a porta, não chama chaveiro, não fica forçando, não dá o seu jeito, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Muitas portas fechadas da minha vida foram livramentos de Deus. Você se lembra que há muitos anos o Sérgio Malandro tinha um programa, o Silvio Santos tinha um programa, era A Porta da Esperança. E o Sérgio Malandro fez uma sátira e ele fez A Porta dos Desesperados. E daí eu me lembro que o cara chegava lá e escolhia uma porta e achando que ia ter alguma coisa boa e de repente atrás da porta saiu um gorila, saiu um homem vestido de chimpanzé, saiu uma pessoa com torta na cara. Só dava problema aquelas portas do Sérgio Malandro. E eu penso que muitas vezes Deus fecha portas na nossa vida. Deus impede que a gente prossiga num caminho pelo simples fato, Ele sabe o que está atrás daquela porta e Ele quer nos livrar. Tem um livramento, é um escape. É uma forma de Deus dizer o seguinte: continue onde você está. Você não vai entender agora. E Deus lhe dá a licença de não te explicar. De não me explicar. Quando aquela porta se fechou do imóvel, Deus não chegou e mandou um profeta me dizer o seguinte: meu servo, eis que fechou uma porta porque eu tenho uma melhor para você. Não. Ele ficou quieto. Alguns meses depois, essa porta infinitamente melhor se abriu para a gente. Eu vi um testemunho de um ministério de fora que estavam reunidos numa casa e eles estavam querendo um lugar e tal. E de repente surgiu um espaço de uns 500 metros quadrados, era uma igreja. Eles estavam para fechar o contrato, diz que na hora de assinar, o marido falou para a esposa: eu perdi a paz. Ela falou: tudo bem, então, sem paz, não vamos. O tempo passou, apareceu, o ministério começou a crescer muito, apareceu um imóvel, uma propriedade de 7 mil metros quadrados. E daí eles estavam empolgados, falaram: poxa, olha, Deus impediu que a gente tomasse aquela decisão para agora partir para esse lugar e tal. E eles felizes da vida, na hora de fechar, um outro foi lá e fez uma oferta melhor, perderam. O negócio diz: ai, meu Deus, continuaram firme, as portas se fechando. Algum tempo depois, eles passaram na frente de uma área de 220 mil metros quadrados. E eles estavam dando o testemunho. Hoje, o nosso escritório, vê se a turma é fraca, está numa área de 500 mil metros quadrados. E a gente tem essa outra propriedade de 220 mil metros quadrados. Deus fechou a porta de 500 metros quadrados. Fechou a porta de 9 mil. Eles já estavam achando que era grande, que era boa. Mas Deus fechou, porque tinha algo muito melhor. Eu quero dizer para você que Deus tem algo melhor para você. Sabe, às vezes na vida a gente perde pessoas que são portas que se fecham. Quem sabe eu estou falando para mulheres que foram deixadas. Estava tudo certo, você estava sonhando em casar com esse cara. Do nada ele virou a cabeça e te deixou.
Ao invés de você ir atrás, segue sua vida. Isso provavelmente é uma porta que se fechou. Digo mesmo para homens, digo mesmo para colegas pastores, que muitas vezes líderes se levantam, vão embora e tal, falando mal. Já vi muitos irem atrás. Não busque de volta aquilo que Deus levou da sua vida. Permaneça fiel ao Senhor, servindo a Ele, com a cara no pó e no altar, acreditando que Ele é soberano e tem o melhor para você. Sexto lugar, como é que Deus fala com a gente? Com os erros do passado. Gente, muitas decisões que eu vou tomar na minha vida, eu tomo baseado na minha experiência de vida. E não tem nada de errado nisso. Por exemplo, se você vir me oferecer um carro acima do meu orçamento, eu não vou orar, não vou incomodar Deus para tomar essa decisão. Eu trago no meu corpo as marcas de um carro financiado em 60 parcelas. Eu sei o que é isso. E sabe, errar, como diz o ditado, isso aqui não está na Bíblia não, viu? Errar é humano. Vai ter gente aí colocar, onde é que está aquele texto, pastor? Não está na Bíblia. Mas Deus concorda. Errar é humano. Mas permanecer no erro é insensatez, para não dizer outra coisa. Apocalipse 2:5, escrevendo à igreja de Éfeso, Jesus diz o seguinte para eles: lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja abandonou o primeiro amor, e o que Jesus usa como instrumento de avaliação para eles agora acertarem, é eles usarem a memória e dizer o seguinte: lembra o que fez vocês caírem, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe, eu acho que a gente na vida, às vezes a gente ganha, como alguém disse, e às vezes a gente aprende, não é? Muitos erros deveria ser assim, porque infelizmente alguns ganham e outros perdem mesmo, não aprendem. Sabe por quê? Porque continuam errando. Por exemplo, eu conheço pessoas que só se envolvem com quem não presta. Só se envolve. É sempre o mesmo chamado dedo podre, né? Só escolhe tranqueira para andar junto, para se relacionar. Você já sofreu por causa disso. Você sofre até hoje por causa disso. Mas volta a se envolver. Já vi pessoas que sofreram no casamento por decisões que tomaram lá atrás e continuam ainda hoje com o mesmo tipo de comportamento, com as mesmas atitudes. Escute o que eu vou dizer para você: se você não mudar a semeadura, você manterá a sua colheita de sempre. Então, muitas vezes Deus está falando conosco pelo simples fato da gente hoje estar colhendo sementes ruins que nós plantamos lá atrás. E Ele está dizendo com essa colheita que está vindo o seguinte: da próxima vez, faça diferente. Da próxima vez, ao invés de falar, se cale. Da próxima vez, ao invés de se precipitar, tenha calma. Da próxima vez, não, gente, não. Erros do passado. Eu me lembro de uma multa que eu tomei uma vez. Mas foi uma vez só. Uma multa por algo.
Não, esse tipo de erro eu não vou cometer mais. Eu não preciso de Deus me falando que eu preciso usar cinto de segurança, eu não preciso dessas coisas. Os erros do passado e o preço que eu paguei por eles já me mostram o que eu devo fazer ou não. E em sétimo e último lugar, como é que Deus fala com a gente? Através dos nossos desejos. Não se engane, muitas vezes a forma de Deus falar com você é quando você tem um desejo forte, uma inclinação forte por algo. Mais uma vez eu vou repetir, nada, nem a paz, nem a porta, nem nada do que eu falei até agora pode estar contrária a essa palavra. Porque tem alguém que vai ouvir a mensagem e dizer o seguinte: eu tenho o desejo de matar meu esposo. Isso vai estar contrário à palavra dele. Eu tenho o desejo de abandonar, eu tenho o desejo de... Não. Nem nada que for contrário à palavra se aplica. Mas existem coisas que não vão estar na palavra que você pode fazer, você tem a oportunidade de fazer, que você tem paz para fazer, e você tem um forte desejo para fazer. Filipenses 2,13 diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, o desejar. É Deus que efetua isso. Está falando para uma pessoa, obviamente, dirigida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, não para alguém que está inclinado às coisas da carne. Ele está dizendo, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Eu me lembro uma vez, pode ser que tenha mais gente assim no mundo, eu tenho certeza que tem, mas eu não conheço uma pessoa nesse mundo que ganhou mais relógio do que eu. E também não conheço nenhuma que deu mais relógio do que eu. Obviamente que tem. E eu me lembro, uma vez eu estava num culto fora, em alguma igreja aí na região, eu estava para subir para pregar, e assim, o louvor estava rolando, o pastor estava do meu lado e tinha um cara lá que era irmão do pastor. Eu nunca tinha visto na minha vida. E eu estava cantando e de repente eu olhei para aquele cara, na hora me veio uma vontade de dar meu relógio para o cara. E daí muita gente fica perguntando, será que é Deus? Será que não é? Como é que eu resolvo isso, gente, dentro da minha cabeça? Primeiro, minha carne não é. Porque eu não gosto de dar, eu gosto de receber. Minha carne, gosto de ganhar. O diabo também não é. Impossível que o diabo vá estar numa atitude generosa, de amor, de doação. Não. Mas eu tive um forte desejo de ter aquele gesto, de fazer algo. Será que era de Deus? Eu entendo que muitas vezes Deus vai te direcionar assim. Você vai ter vontade de pegar algo seu e dar de presente, de dar uma oferta para alguém, dar uma roupa para alguém, de abençoar a vida de alguém. Não vai ferir a palavra, você tem paz para aquilo e tem uma inclinação enorme para aquilo lá. E daí eu fui, tirei meu relógio, dei para o cara, acho que até hoje ele não entendeu o que aconteceu. Mas é interessante que a recíproca foi verdadeira. Quantas vezes na minha vida alguém chegou e me deu algo do nada, sem explicação. Eu não pedi, eu não estava precisando, nada, alguém chegou e falou, eu tive vontade de fazer isso por você. Muitas vezes Deus opera assim. É Ele quem efetua, é Ele quem direciona
o querer e o efetuar. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus não tem problema algum com o nosso desejo. Como eu disse, não vai ferir a palavra, não vai nada. Como é que Ele me orienta? Como é que Ele me direciona? Jesus muitas vezes chegava para as pessoas e perguntava: o que queres? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? O que queres que eu te faça? Então, se você tem um forte desejo, uma forte inclinação. Eu me lembro de ter recebido uma palavra profética quando tinha 16 anos, de que eu seria pastor, iria para o ministério pastoral. Eu confesso que eu dei risada na cara da pessoa que deu a profecia, porque se tinha uma coisa que eu não pensava, era em ser o que eu sou hoje. Mas com 18 anos, algum tempo depois, eu comecei a sentir um desejo tão forte, uma vontade tão forte, uma inclinação tão forte. Eu comecei a me envolver com as coisas de Deus. Já estava envolvido desde os meus 12 anos, tocando louvor, cantando, dando aula na escola dominical, participando de grupo de adolescente, jovem, pregando, reunindo, organizando acampamento. O que me trouxe aqui foi um desejo forte, uma vontade forte. O início dessa igreja começou, minha esposa sabe, fruto de um desejo forte, que não ia embora de jeito nenhum, de voltar para Piracicaba e plantar uma igreja, um desejo. Eu penso que muitas vezes a direção de Deus, a voz de Deus, se dará num desejo. Eu quero terminar deixando um texto para você, e o pessoal da música já vai chegar para a gente participar da ceia. Quando, no seu primeiro milagre, Jesus estava ali numa festa de casamento em Caná da Galileia, a Bíblia diz que acabou o vinho na festa, né? Não tinha mais vinho. E o casamento ia acabar, gente. A festa ia acabar, as pessoas iam embora, enfim. Então Maria chamou os serventes, os garçons da festa, e em João 2:5, Maria diz o seguinte para eles, e com essa palavra eu termino: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer para você que Deus continua falando. Quer dizer para você que, diferente de muita gente, que serve a um Deus que tem boca, mas não fala. Tem boca, mas não fala. O Deus que nós servimos tem boca e fala, e orienta, e mostra o caminho, e direciona. Faça tudo o que ele vos disser. Eu não sei qual método Deus vai utilizar para te direcionar. Confesso para você que eu sempre, quando menino, pedia para Deus que eu queria ver um anjo falar comigo. Eu não sei se você já fez essa oração. Eu queria ver, nunca vi anjo nenhum. Nunca. Não sei se eu vou ver. Quem sabe? Quem sabe um dia. A Bíblia diz que a gente até, sem saber, pode hospedar anjos, né? Eu não sei se Deus vai usar um anjo, eu não sei se Deus vai usar uma palavra profética. Eu não sei se Deus vai usar a palavra escrita. Hoje, quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da igreja, dizendo assim: pastor, estava hoje entregando meu jejum, minha consagração, eu estava pedindo a Deus uma direção, e eu quero testemunhar que a direção que eu estava pedindo, Deus me deu. Obrigado pela palavra que o Senhor deu. Olha só, Deus falou com ela através da
da palavra, ela estava vindo de um tempo de consagração. Eu não sei se é através de uma paz interna ou de um incômodo. Eu não sei se é uma porta que vai se abrir, uma porta que vai fechar. Eu não sei se é um desejo enorme por fazer algo. Eu, quando me casei, eu não me casei porque Deus falou, se case com essa, minha serva. Eu tinha um desejo enorme de casar com aquela que veio ser minha esposa, um desejo enorme. Então, eu não sei que método Deus vai usar, mas eu só peço uma coisa para você: esteja atento à voz de Deus